Dinheiro é como água do mar. Quanto mais você toma, maior é sua sede. O mesmo se aplica à fama. Arthur Schopenhauer. Nunca se vendeu tanto a ideia de felicidade, e nunca estivemos tão cansados de fingir que estamos bem. A cada rolagem de tela, a promessa se renova. Sorria, consuma, transforme sua vida em uma vitrine de bem-estar constante. Mas algo dentro de nós começa a gritar em silêncio, um desconforto sutil, como se estivéssemos tentando alcançar algo que não apenas não está lá, como talvez nunca tenha existido da forma que nos contaram. Schopenhauer, com sua visão crua e radical, ousou dizer o que ninguém queria ouvir. A felicidade, como nos foi ensinada, é uma ilusão refinada, uma performance mascarada de plenitude. Ele não era pessimista por prazer, era lúcido por necessidade. Enquanto o mundo gritava promessas, ele sussurrava verdades. E talvez seja isso que nos falta: coragem de olhar para dentro e reconhecer que essa busca cega pelo prazer constante está nos adoecendo. Este vídeo não é uma receita para ser feliz, é um convite ao despertar. Porque antes de querer sentir-se melhor, talvez seja preciso entender por que estamos nos sentindo tão errados. Por que há tanta culpa em não estar bem, tanto peso em simplesmente existir sem entusiasmo? Às vezes, é preciso parar de correr atrás do sol para perceber que a luz mais honesta vem da própria sombra. E nesse silêncio entre expectativas e realidade, pode nascer algo mais verdadeiro do que a euforia. A paz que vem de não precisar mais se enganar. A modernidade nos convenceu de que felicidade é um produto, um objeto de desejo que pode e deve ser conquistado, comprado, exibido. A indústria do bem-estar é voraz. Ela vende fórmulas, estilos de vida, sorrisos forçados, mas por trás de cada campanha publicitária, de cada influencer motivacional, há uma lógica mais perversa: a ideia de que você só será completo quando alcançar algo que ainda não tem. Schopenhauer já via isso com clareza no século XIX. Para ele, a vontade humana é uma força cega, insaciável. Assim que um desejo é satisfeito, outro surge, e outro, e outro, uma fome sem fim. O sofrimento, dizia ele, não é um acidente da existência, é seu alicerce, porque desejar é sofrer. E enquanto o mundo moderno estimula desejos sem fim, ele também multiplica o sofrimento silencioso que fingimos não sentir. Vivemos em um ciclo. Queremos, compramos, exibimos e voltamos a querer. Como hamsters em uma roda de consumo emocional. E a tal felicidade, prometida em cada esquina, nunca chega. Porque ela foi transformada em marketing, e o marketing não quer que você se sinta pleno. Quer que você continue consumindo. O prazer que te oferecem é como açúcar, doce no início, tóxico no excesso. E nessa intoxicação emocional, vamos perdendo o senso do que é real. Confundimos alegria com distração. Confundimos euforia com sentido. Mas no fundo, há um vazio que não se preenche, porque ele foi criado por uma mentira que se repete como verdade. Criamos um ideal inalcançável de quem deveríamos ser. E depois nos culpamos por não conseguir alcançá-lo. Esse eu ideal, fabricado por padrões irreais de sucesso, beleza, inteligência e performance, é como uma sombra que persegue cada passo nosso. Uma comparação constante entre o que somos e o que achamos que deveríamos ser. E é exatamente nesse abismo que a dor cresce. Schopenhauer entendia que a maior parte do nosso sofrimento não vem do mundo em si, mas das expectativas que projetamos sobre ele. Não sofremos porque a vida é dura. Sofremos porque acreditamos que ela deveria ser fácil. Não sentimos fracasso porque erramos, mas porque achávamos que deveríamos acertar o tempo todo. A sociedade moderna romantiza a ideia de que é possível viver sem dor, sem falhas, sem dúvidas. Mas essa promessa é cruel, porque torna cada tropeço um sinal de incompetência pessoal. E assim, carregamos culpa onde deveria haver apenas humanidade. O mais cruel é que essa armadilha é invisível. Você não percebe que está se comparando. Você só sente que está sempre aquém, sempre atrasado.
sempre insuficiente. E o sofrimento que nasce daí não tem nome, porque ele não vem de fora. Vem da tensão entre o que você é e o que você acha que deveria ser. Schopenhauer nos liberta, não com palavras doces, mas com a verdade crua. Sofrer faz parte da condição humana. Fugir disso é fugir da realidade. E quanto mais você tenta negar a dor, mais ela se infiltra pelos cantos da sua alma. A grande ilusão moderna é acreditar que felicidade é o oposto da dor, que estar feliz é um estado contínuo de prazer, plenitude e ausência de conflito. Mas Schopenhauer desfaz esse mito com precisão cirúrgica. Para ele, o prazer não é a base da vida, é apenas o alívio temporário da dor. É a pausa, não o destino. Vivemos buscando uma felicidade que dure, que preencha, que nunca oscile. Mas isso é um erro de leitura da realidade. A vida, em sua essência, é movimento. E todo movimento inclui esforço, inclui tensão, inclui perda. Quando você confunde a ausência de dor com presença de felicidade, se torna escravo de um ideal que nunca chega. A felicidade vendida nas redes sociais, nos comerciais, nos discursos vazios de autoajuda, é um produto. E como todo produto, precisa gerar consumo. Por isso, ela é apresentada como um estado permanente, acessível, bastando que você acredite, se esforce ou pense positivo. Mas a verdade é mais simples e mais dura. Viver é atravessar ciclos, e nenhum ciclo é só de luz. Schopenhauer propõe um outro olhar, parar de desejar que a vida seja agradável o tempo todo e começar a aceitá-la como ela é, com seus silêncios, suas perdas, seus vazios. Não como punição, mas como parte do caminho. Isso não significa resignação, mas lucidez. Significa escolher estar desperto em vez de iludido. Talvez a paz que você tanto busca não venha de sentir prazer constante, mas de finalmente aceitar que nem todo dia será bom. E tudo bem, porque felicidade não é ausência de dor. Felicidade, talvez, seja a maturidade de saber conviver com ela. Em vez de correr atrás de uma felicidade que nunca se firma, talvez seja a hora de mudar a pergunta. Em vez de como ser feliz, pergunte: como viver com clareza, mesmo quando a alegria me abandona? Schopenhauer não nos convida a desistir da vida. Ele nos convida a olhá-la de frente, sem filtros cor-de-rosa. A obsessão por felicidade cria uma dependência emocional por estímulos constantes, por validação externa, por provas de que está tudo bem. Mas a lucidez, essa sim, nos liberta, porque ela não depende do externo. A lucidez é interna, íntima e muitas vezes dolorosa. Mas ela nos devolve algo que a felicidade performática rouba: autonomia. Viver com lucidez é ter coragem de desacelerar, de ouvir o próprio silêncio, de perceber quando você está tentando preencher vazios com ruídos. É reconhecer quando sua busca por felicidade virou fuga. Fuga da dor, fuga da verdade, fuga de si. Praticar essa virada é um exercício diário. Cultivar o silêncio, reduzir o consumo de ilusões, criar espaços sem estímulo onde a mente possa simplesmente ser. Porque o mundo grita felicidade, mas é no silêncio que você começa a lembrar quem é de verdade. A felicidade que vale a pena talvez não seja eufórica, mas tranquila. Talvez não seja brilhante, mas profunda. E talvez, apenas talvez, ela só chegue quando você parar de tentar agradá-la. Imagine entrar num parque de diversões emocional e tudo o que você vê são espelhos. Espelhos que aumentam sorrisos, afinam tristezas, ampliam conquistas. É assim que a felicidade moderna é apresentada. Uma imagem deformada, mas sedutora. Um reflexo que não mostra o real, mas o desejado. Schopenhauer sabia que a vida, por essência, não é feita para corresponder às nossas expectativas. E por isso, colocar a felicidade como objetivo central é como perseguir um reflexo. Quanto mais você corre, mais ele se afasta. A imagem da vida ideal é fabricada para manter você em movimento, não em paz. Esse espelho não apenas engana, ele cansa. Cansa porque exige que você se compare, se corrija
se aperfeiçoe sem fim. Mas o espelho não é você. É só o molde do que a cultura diz que você deveria ser para sentir que está tudo certo. Romper com esse reflexo é um ato de coragem. É aceitar ver-se nu, real, imperfeito e ainda assim, digno. Schopenhauer não queria que você fosse triste. Ele queria que você fosse lúcido. Porque só quem vê a vida sem o espelho consegue enxergar alguma beleza que não dependa do brilho falso da promessa de felicidade. O despertar mais profundo é aquele que te devolve ao chão, não ao palco. A felicidade, como nos vendem hoje, não passa de uma embalagem bonita para um conteúdo vazio. Ela promete plenitude, mas entrega cobrança. Ela seduz com sorrisos, mas sufoca com exigências. E no fim, você se culpa por não se sentir como deveria, como se o problema fosse você e não o modelo imposto. Schopenhauer não trouxe conforto, mas trouxe verdade. E às vezes, a verdade é o primeiro passo para a liberdade. Parar de esperar que a vida seja suave não é desistir dela. É começar a vivê-la com inteireza, com olhos que veem o que é, não o que deveria ser. Talvez, só talvez, a felicidade não seja um estado permanente. Talvez ela seja apenas um intervalo entre duas dores. E tudo bem, porque a paz que nasce da lucidez é mais sólida do que a alegria que depende de ilusões. Você não precisa fingir mais. Não precisa sorrir para pertencer. Pode respirar, pode parar e pode finalmente aceitar que viver com verdade é mais libertador do que qualquer felicidade prometida.